esse Jesus, o semeador, aquele que nos sustenta, possa estar conosco durante o meditar da sua palavra. Amém. Amém. Como é que está o nível de paciência de vocês? Nesses últimos dias eu fiz alguns exames e eu tive que experimentar aquele famoso chá de cadeira, conhecem? Esperar algumas horas para ser atendido. E por curiosidade, assim, só para saber, o que vocês costumam fazer para o tempo passar mais rápido? Só isso? E a pai é uma coisa, tá? Vai estar realizando. Lembra daquele passatempo? Sim. Aí está tudo até mais horas, Eu costumo mexer no celular. E não tem nada de ruim nisso. Porque com o celular a gente consegue ouvir música, aqueles que gostam de música, com fone de ouvido, é claro, para não atrapalhar os outros. Dá para ler livros, né? No celular também dá para ler livros, artigos, notícias. E também dá para acessar as redes sociais, Facebook, Instagram e assim por diante. E foi uma dessas passagens pelas redes sociais, esperando para ser atendido, que eu encontrei este vídeo aqui. Vou pedir para a Pamela passar, por favor. Esse vídeo mostra a diferença entre o joio e o trigo. Já viram? Esse aí que ele está amassando agora é o joio. Só tem palha. Esse agora é o trigo. O que tem o trigo? Semente. Mas olhando assim, dá para diferenciar? Aí vai. Tudo bom. É essa imagem que Jesus pega para falar sobre as coisas do reino de Deus, do reino dos céus. E para nossa alegria, Jesus explica a parábola. É difícil quando Jesus não explica a parábola, né? Mas agora ele explica, fica mais fácil da gente entender. Nessa parábola nós temos um homem que semeou boa semente em um campo, no seu campo. Quem é o homem? O amigo todo. Jesus. O que é o seu campo? O mundo. O mundo. Jesus então semeia no mundo. Tá? O que é a boa semente que ele semeia? Aqui não. Aqui são os filhos do reino, os justos. Porém, enquanto todos dormiam, veio o inimigo do homem, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quem é o inimigo? Maligno. Né? Sempre tentando destruir as boas obras de Deus. E o que seria o joio? Os filhos do maligno, os injustos, que servem de pedra de tropeço e praticam o mal. Então, no mundo nós temos justos e injustos. E agora perguntaram aos servos do homem: arrancamos o joio? Não, porque se separar o joio, vocês poderão arrancar o trigo junto. Deixem-nos crescer até a colheita. Depois os ceifeiros separam o joio do trigo, ajuntam o joio para ser queimado e recolhem o trigo no meu celeiro.
Nesse pequeno diálogo da parábola, Jesus fala sobre duas coisas importantes. Uma delas vai tomar mais tempo, a outra vai ser um pouquinho mais rápida. A colheita é uma imagem do quê? Juízo final. Quem são os ceifeiros? Os anjos. O que acontecerá com o joio? Os injustos. Será jogado no fogo, ou seja, os injustos serão lançados na fornalha acesa. E ali Jesus diz que haverá choro e ranger de dentes. E o trigo? O trigo será colocado no celeiro, ou seja, os justos brilharão como o sol no reino dos céus. Assim, Jesus está mostrando claramente que só há dois tipos de julgamento: condenação eterna ou salvação eterna. Não tem um meio termo aqui. Como é que Jesus vai saber distinguir o joio do trigo, o justo do injusto? Olhando pela aparência, dá para diferenciar o joio do trigo? E olhando pela aparência, dá para diferenciar o justo de um injusto? Não. Sabe como é que a gente percebe isso? Na hora da morte. Todo mundo costuma dizer: essa daí era uma pessoa muito boa. Esse aí era um cara muito bom. Fez várias coisas boas e tal. Mas é isso que vai determinar o julgamento da pessoa, se ela vai para o céu ou vai para o inferno? Não. Essa parábola nos ensina que as aparências não definem muita coisa. As aparências podem enganar. Todos nós faremos coisas boas e coisas ruins. Todos nós teremos acertos e erros. Todos nós nos arrependeremos das coisas do passado. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, e assim por diante, diz o poeta. Não é? Mas nada disso vai importar no dia do juízo final, se a pessoa não for justa. Ou seja, se a pessoa não for justificada pela fé. Pela Escritura nós sabemos que quem torna uma pessoa justa diante de Deus é Jesus. Pela ação do Espírito Santo, que age por meio da palavra, do batismo, da Santa Ceia, para nos dar a sua justiça. Justiça que foi conquistada com a sua vida e obra perfeita aqui neste mundo, morrendo e ressuscitando dentre os mortos. De nada adianta parecer bom aos olhos de Deus e aos olhos das pessoas, achando que assim vai merecer um lugarzinho no céu. Hebreus 11 diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. É a fé em Jesus Cristo que nos torna filhos do reino e que nos faz confessar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, o nosso Senhor e Salvador. Porém, não serve apenas uma confissão hipócrita. Quem confessa Jesus com os seus lábios, mas o seu coração está longe de Jesus. Antes, precisa ser uma confissão de todo o coração, reconhecendo que Ele é Senhor e Deus da história. Se não for assim,
o coração da pessoa ainda pertencerá a quem? Ao maligno, mesmo que ela frequente uma igreja. E é aqui eu lembro o que um dos pais da igreja luterana, chamado Walter, ele falou em uma das suas aulas. Ele diz assim, prestem atenção, por favor. Uma pessoa pode aparentar ser cristã, enquanto na realidade não é. Enquanto estiver nessa situação, ela se sente satisfeita com o conhecimento que é um mero resumo de doutrinas cristãs. Não, eu já sei isso. Já basta. Isso para mim é suficiente. Tudo que ultrapassa isso, na opinião dela, é só para pastores e teólogos. Compreender da melhor maneira possível tudo que Deus revelou é algo que o não cristão não tem interesse algum. No entanto, no momento em que a pessoa se torna cristã, cresce dentro dela um grande desejo pela doutrina de Cristo. Até mesmo a pessoa menos culta, que ainda não foi convertida, no momento da sua conversão, subitamente é despertada e começa a refletir sobre Deus e o céu, a salvação e a condenação, etc. E então, ela começa a se preocupar com os problemas mais sérios da vida humana. O cristão tem interesse pela palavra de Deus. E isso nos leva a pensar que todo mundo que vem à igreja tem interesse de aprender a palavra de Deus, não é? Porém, em outra parte, Walter vai dizer assim: nós podemos ver quando as pessoas vão para a igreja. Contudo, não podemos determinar se de fato pertencem à igreja com I maiúsculo ou não, se pertencem ao corpo de Cristo ou não, se são cristãs ou não. Por isso, não cabe a nós julgar quem é trigo e quem é joio pelas aparências. Os cristãos são os que vêm para a igreja, os não cristãos são os que não vêm para a igreja. Não. Nós apenas podemos dizer o que Jesus nos mandou dizer. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o cristão vai querer ouvir para aprender mais e mais da palavra de Deus. Porque ele nunca se dará por satisfeito com o conhecimento que ele tem. Ele sempre vai buscar estar em comunhão com esse Deus, sendo perdoado, sendo consolado por Ele. No entanto, isso não quer dizer que nós não podemos julgar as pessoas para excluí-las da igreja, com I minúsculo, excomungá-las. Como diz Walter, nós precisamos excluir uma pessoa da igreja quando ela se torna manifestamente impiedosa. Ou seja, quando uma pessoa professa a doutrina falsa e não quer se arrepender, não aceita a correção, não quer mudar a sua confissão. Eu creio, nós temos o credo apostólico, todas as doutrinas, e a pessoa diz, mas eu não quero acreditar nisso. Então, você vai ser excluído da igreja, se você não aceita a correção. Quando a pessoa tem uma conduta imoral, fazendo coisas erradas, uma conduta indigna ou escandalosa, e não se arrepende, a gente chama a atenção uma vez, chama a atenção 2, 3, 4 vezes, e a pessoa não se arrepende, continua fazendo as mesmas coisas erradas. Nesse caso, a pessoa pode sim ser excomungada. E quando as pessoas não querem viver em comunhão com os demais crentes, aí não tem jeito, né? Não quer vir para a igreja, não quer estar em comunhão, então não adianta
forçar. Nesses casos, nós deixamos de dar o título de membro da igreja para essa pessoa e colocamos ela longe de nós com um objetivo: que elas caiam em si e percebam que elas estão em perigo de condenação. Se estão afastados da igreja com I minúsculo, elas podem sim estar afastadas da igreja de Cristo com I maiúsculo. Por isso, fica a questão interna. Eu não posso julgar se uma pessoa é da igreja com I maiúsculo ou não. Se ela é crente ou não. Mas eu posso dizer se ela é luterana ou não. Certo? Entenderam essa distinção? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que nós aprendemos com essa parábola é que, assim como o trigo produz semente, a fé que nós temos em Jesus vai produzir em nós algumas sementes. Sementes como esperança, paciência e amor. A semente da esperança nos faz aguardar o fim do sofrimento dos filhos do reino. Quando o nosso corpo será redimido, será restaurado, e nós estaremos totalmente libertos das consequências do pecado. Essa esperança não é só para ir para o céu e ficar lá em alma. Não, o dia da redenção é do corpo. Nós viveremos de corpo e alma. Tá? Essa esperança também nos faz aguardar a punição do maligno, de todos os filhos do maligno, que praticaram injustiças, que praticaram maldades contra os filhos do reino, perseguindo, maltratando. Ela também nos mostra que toda a criação, essa esperança que nós temos, mostra que a criação também espera pelo dia da redenção. Isso porque ela também será libertada do cativeiro da corrupção, diz Paulo. A criação vai ser restaurada para que os filhos do reino vivam em um novo céu e uma nova terra, sem pecado, sem maldade, sem o maligno. E assim nós dizemos com Paulo: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo, deste tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Esse tempo de sofrimento que nós temos neste mundo, não dá para comparar isso com a glória que está reservada, e que nós viveremos isso em nosso próprio corpo. Porém, assim como num exame a gente precisa ter paciência para ser atendido, assim também a gente precisa ter paciência para aguardar o dia da redenção. E por isso, junto da semente da esperança, vem a semente da paciência. É isso que a parábola nos ensina. Tenham paciência. A colheita vai acontecer. O julgamento vai chegar. Aqueles que praticam o mal serão punidos. Haverá novo céu e nova terra. Mas o joio está tirando nutrientes que podiam alimentar o trigo. Está sendo usado a tudo, à toa, para criar joio, para fazer com que o joio cresça junto do trigo. Isso é injusto. Alguns podem pensar assim: vamos arrancar logo o joio. E é verdade. O trigo ele poderia aproveitar muito mais o adubo, os nutrientes da terra, se ele não tivesse que dividir com o joio.
Mas aqui é preciso lembrar que Jesus não está dando lições de plantio e colheita na agricultura. Ele está falando do quê? De gente. O joio não pode ser convertido em trigo, mas os filhos do maligno podem ser convertidos em filhos do reino. Prova disso somos nós, eu e vocês. Sendo nós pecadores, nós merecemos o justo julgamento de Deus, os seus castigos temporais e eternos. Todos nós nascemos como filhos do maligno por causa do pecado. Mas Deus teve e tem paciência conosco, miseráveis pecadores, e não nos trata com o furor da sua ira. Antes Ele nos vê como justos, pela fé em Jesus. E Ele nos ajuda em nossa fraqueza, com o seu Espírito, para podermos clamar por compaixão. Nós cantamos isso, ó Deus de amor, tem compaixão do pecador. Como Pedro, em sua segunda carta, afirma: o Senhor é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Deus é paciente conosco. Ele nos ensina a sermos pacientes. E graças ao amor de Deus revelado na cruz, nós temos essa oportunidade de salvação. Nós chegamos ao arrependimento porque Ele nos amou. Ele teve paciência conosco, em Cristo Jesus. E assim, amados por Deus, nós também podemos produzir frutos ou sementes de amor. Amor para com o próximo. Isso para quê? Para que a gente possa enxergar nas pessoas aquilo que nós fomos um dia, filhos do maligno, e levando até elas aquele que pode convertê-las em filhas do reino, Jesus. É para isso que serve o nosso amor, para ajudar essas pessoas a serem convertidas em filhas do reino. Portanto, se temos essas sementes da fé, da esperança, da paciência e do amor, nós vamos deixar isso guardado em nós? Tem muito joio que precisa disso para ser salvo do fogo. E muitos deles são os nossos próprios amigos, nossos parentes, conhecidos. Quem sabe, vendo essas sementes em nós, o nosso modo de falar, o nosso exemplo de cristãos sendo imitadores de Cristo, o Espírito Santo não nos converta e faça com que eles tenham o desejo de congregar conosco, de fazer parte da igreja com I minúsculo e principalmente fazer parte da igreja com I maiúsculo, em união com Cristo Jesus. Ainda há um tempo até a colheita, e para Deus não existe caso perdido ou impossível. Não existe. Mas acima de tudo, sejamos fiéis ao Filho, hoje e sempre, até o fim, como nós cantamos, aguardando com paciência o dia da redenção, quando então nós seremos recolhidos ao celeiro do Senhor. Amém.